Mamãe, sabia que um dia eu vou crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Bom dia a todos. Bom dia a todas as unidades. A gente já está vendo que algumas pessoas já estão entrando, já estão se acomodando aí. Bem-vindo a todos. Antes da gente começar a apresentação, eu vou passar algumas informações do evento de hoje, tá? E daqui a pouco a gente já inicia, tá? Meu nome é Bruno, sou da Diretoria de Recursos Humanos, Supervisão de Benefícios, faço parte da equipe Indusprev, junto com a Raquel Spakov, o Antônio Diana e a Cláudia, que está aqui do meu lado. E é ela que vai apresentar para vocês hoje um pouquinho, vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o plano de previdência, sobre o nosso plano Indusprev. A palestra de hoje é uma coparticipação entre a Diretoria de Recursos Humanos e a Diretoria de Educação, onde, desde o ano passado, o professor Fernando e a Luciana Campassi vem pedindo para nós elaborarmos algum evento que possa atender principalmente os professores do SESI. Então nós vínhamos aí realizando algumas palestras, só que não dava para todos os professores participar, por conta que era justamente durante o período de aula. Então hoje, com a colaboração aqui do Gabriel, a gente vai realizar a palestra, principalmente para todos os funcionários, claro, mas principalmente focado aí para os professores do SESI. Gostaria de agradecer a presença de todos. Quero falar que é um prazer e uma honra poder passar um pouquinho do plano para vocês. Hoje nós estamos com 39 pontos de videoconferência. Aqueles que estão nos pontos de vídeo, fiquem à vontade para realizar a pergunta, para interromper a apresentação a qualquer momento, para fazer qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida, fazer algum esclarecimento. E quem está nos pontos de streaming, nós estamos aí com 200 pontos de streaming, tá? Quem tiver alguma dúvida e não tiver próximo a um ponto de videoconferência, pode mandar por e-mail, é aquele e-mail que eu estava mostrando até agora, tá? befuso@sessenaisp.org.br. Ok? Obrigado a todos. E agora passo a palavra para Cláudia Campestrini, nossa atuária, que vai apresentar o plano para vocês. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer enorme ter esta oportunidade de falar um pouquinho sobre a Previdência Complementar e o benefício do Plano Indusprev para todos vocês. Eu, junto com a Raquel, nós temos feito um ciclo de palestras de forma presencial nas escolas, mas vocês, por conta das aulas, não têm condições de sair de sala de aula, então essa é uma oportunidade muito ímpar, muito importante, para que vocês conheçam mais esse benefício tão importante para a vida de cada um. Aproveitando, a palestra ela vai ficar gravada, acho que no YouTube, depois o Bruno passa maiores informações para quem quiser rever. E vou adiantando que nós estamos desenvolvendo junto com o Senai um EAD dessa palestra, né? Então, eu acho que em meados de abril, começo de maio, nós já vamos colocar no ar o EAD. Então, vai ser mais uma oportunidade, mais uma possibilidade para que vocês tenham mais informações sobre o funcionamento do Plano Indusprev. Dúvidas vocês podem ir encaminhando aqui para o Bruno, como ele falou. E ao finalzinho da palestra, a gente está prevendo aqui uma duração de 2 horas, tem bastante coisa para a gente falar. Nós vamos falar da ferramenta mais importante do Indusprev, que é o simulador de benefícios. Então, quem está aí com os seus tablets, smartphones, computador, podem acessar o site do Indusprev, que é o www.indusprev.org.br.
Indusprev-sp, tudo junto, .org.br. Na página principal do site tem lá o ícone do simulador. Então, lá no final da palestra, nós vamos entrar no simulador e eu vou explicar como ele funciona e como que são os resultados. E aí vocês podem fazendo a simulação de cada um simultaneamente, ok? Nossa palestra hoje, ela tem o título Envelhecendo e Poupando para um Futuro de Oportunidades. A gente está mudando um pouco a questão de plano de previdência complementar, que é só para aposentadoria. Nós vamos ver aqui que além da aposentadoria, nós temos outros benefícios bastante importantes para nós mesmos, para a nossa família, né? E a gente vê que a poupança hoje, ela traz várias oportunidades no futuro. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo, né? E estamos sobrevivendo mais. Então, o mundo ele está passando por uma transição demográfica jamais vivida na história da humanidade e que está sendo muito comemorada, que é o aumento da nossa expectativa de vida. Realmente, nós estamos mais longevos. Então, o que está acontecendo? No Brasil, desde a década de 60, começou essa transição demográfica, a gente percebe aqui nas pirâmides, onde se reduziu a mortalidade infantil com as políticas públicas, o avanço da medicina, política de vacinas. O segundo ponto importante foi a redução da fecundidade. Então, as mulheres, elas estão tendo menos filhos, né? Então, hoje, a taxa de fecundidade é de 1,4 filhos. Então, a mulher, quando ela adentrou no mercado de trabalho, reduziu a fecundidade. E são fatores que aumentam o quê? O envelhecimento. Então, o Brasil, ele está passando também por esse processo de envelhecimento, assim como aconteceu nos países europeus, os países mais ricos, que já estão nesse processo há um pouco mais tempo, mas a característica do Brasil é que esse envelhecimento está sendo muito rápido. A gente está invertendo a nossa pirâmide num processo de 30, 40 anos e não está dando tempo da gente enriquecer, da gente se preparar, da gente se programar com políticas econômicas, socioeconômicas, infraestruturas. Então, a gente está envelhecendo num Brasil mais velho e isso está afetando a nossa vida de forma individual. O exemplo, o que é? A PEC, a reforma da Previdência, ela realmente precisa ser necessária na concepção dos atuários, precisa discutir pontos, mas é necessário por causa da longevidade. Realmente a gente está vivendo mais. A nossa expectativa de vida, ela está aumentando assim numa proporção exponencial. Então, como é que a gente vai sobreviver esses anos a mais de vida sem dinheiro? Então, tudo no mundo globalizado, no mundo capitalizado, a gente precisa de dinheiro. Então, o plano de previdência complementar, ele visa a trazer maiores oportunidades lá quando a gente envelhecer e parar de trabalhar com carteira assinada. Então, o envelhecimento, ele é um processo na vida da gente. Desde quando a gente nasce, da nossa idade infantil, a gente começa a envelhecer. Então, a gente não pode esquecer disso. E precisamos trabalhar o que a gente chama de 4 capitais do envelhecimento durante o processo da nossa vida. Um deles é a saúde, né? A saúde é primordial para que a gente chega lá na nossa idade idosa, que é 60 anos ou mais, com qualidade de vida, com menos redução funcional, com menos doenças crônicas. Então, a gente precisa cuidar da saúde. O segundo pilar é o conhecimento. O conhecimento são o quê? O nosso trabalho, nossa produtividade, aquilo que a gente estuda.
O conhecimento, ele é que vai trazer novas oportunidades num ambiente onde eu deixo de trabalhar com carteira assinada, eu me aposento e eu tenho outras oportunidades de complementar minha renda, de continuar contribuindo para a economia do Brasil, de continuar contribuindo para uma sociedade com todo o que o nosso conhecimento e sabedoria que a gente adquiriu. O nosso meio social. O meio social são os nossos amigos, são a nossa família, são o ambiente que a gente construiu, onde a gente não vive sozinho. E o meio social faz com que a gente se integre em outras oportunidades da vida também, realizar outros sonhos. E o pilar financeiro, que é onde a gente precisa se preparar com uma poupança, porque talvez só o INSS não seja suficiente para suprir todas as nossas necessidades na aposentadoria. Então, quando a gente fala de poupança, de se preparar para o futuro, isso significa o quê? Ser previdente. Então, ser previdente é eu tentar prever lá na frente uma garantia, eu ter uma subsistência, uma garantia de que eu possa ter um menos sofrimento financeiro, ter um pouco mais de tranquilidade financeira. Para isso, eu posso usar a previdência para fazer o quê? Uma poupança. Durante o período laborativo em que estou trabalhando e que estou sendo produtivo, eu guardo parte do meu salário para usufruir lá na minha aposentadoria. Com isso também eu trago o quê? Segurança para minha família. Então, a gente vai ver que o benefício Indusprev, ele tem cobertura de invalidez, ele tem cobertura de pensão por morte, que é extensível à minha família. E a questão da seguridade, a seguridade é uma proteção para nós. Nós temos riscos iminentes, então nós podemos nos machucar, infelizmente contrair uma doença, precisar se afastar do trabalho. Então a gente tem o benefício do auxílio doença, que complementa a nossa renda do INSS. Nós temos o benefício da incapacidade, a invalidez. Se porventura acontecer a invalidez, o Indusprev também ele complementa nessa cobertura. Então são benefícios de cobertura de risco, os quais nós somos iminentes na nossa vida diariamente. Eu trouxe aqui um pouquinho do benefício hipotético do INSS. É muito importante que a gente saiba e façamos as nossas contas de quanto que o INSS ele vai nos contemplar para quem ainda não se aposentou. Então, atualmente nós temos duas regras vigentes. A regra progressiva, que é o 85,95, que é a soma dos anos de contribuição mais a idade. Então, para a mulher são 85 pontos, para os homens 95 pontos. Nós simulamos lá no site da Previdência Social quanto seria a aposentadoria hoje pela regra progressiva. Então, para as mulheres nessa condição de 30 a 55 anos e os homens 35 e 60. Olha só, então quem aposentou hoje nessas condições receberia um benefício de 5.121,07, que corresponde a 93% do teto do benefício, que hoje é atualizado, agora em janeiro de 2017, é de 5.531,31. Quem aposenta não pela regra progressiva, só com 30 anos de contribuição, mulher, 35 homem, tem a redução do fator previdenciário, e aí a renda cai para 3.072. Então, a diferença é bastante grande, né? Então, é importante que vocês acompanhem a reforma da Previdência, acompanhem os novos valores, para que vocês possam simular o complemento aqui do benefício do Indusprev. Só lembrando, né, que só recebe esse benefício, esses valores pelo INSS, quem contribui com o teto do INSS desde 1994, não é isso? Isso, a gente simulou realmente considerando que a contribuição foi feita pelo teto do INSS, desde junho de 94, que é a fórmula atual. Bom, então, o que é um plano de previdência complementar? Então, ele tem a finalidade, o objetivo dele é proporcionar uma proteção extra ao trabalhador, além da previdência social.
que a gente tem aquelas regras. Então, a previdência complementar, ela vem com esse intuito que tem caráter facultativo. Ninguém é obrigada a participar do plano Indusprev. Se fosse, nem eu nem o Bruno estaríamos aqui fazendo essa palestra. Vocês fazem essa opção, cada um faz a sua opção de participar. O plano de previdência complementar, ele é sem fins lucrativos. Então, a natureza jurídica no qual é constituído o fundo de pensão é sem fins lucrativos. O que quer dizer? Toda a rentabilidade, toda a contribuição aportada ao plano, ela é total do participante. Então, aqui se paga uma taxa de administração bem inferior às praticadas no mercado pelos bancos e seguradoras quando a gente contrata uma previdência de forma física, né? Porque ela não tem esse fim lucrativo. Então a gente percebe que o ganho na rentabilidade é muito maior, na contribuição também. É sempre administrado por entidade de previdência complementar, porque a natureza jurídica da constituição da entidade, ela é assim, sem fins lucrativos. Por isso que eu tenho uma entidade. Atualmente, a nossa entidade, ela chama-se Multibra, Fundo de Pensão, né? Nós éramos administrados pelo HSBC, que foi vendido pelo Bradesco. Então, em agosto de 2016, o Bradesco assumiu todas as atividades do HSBC no Brasil, incluindo o Multibra. Nós tivemos um ganho com essa mudança. Primeiro que nós conseguimos negociar uma redução da taxa de administração, que era de 0,15, hoje a gente paga 0,13,5 ao ano. Essa taxa, ela sai lá da nossa rentabilidade. E eles administram todos os nossos ativos, que é o patrimônio do fundo, que hoje está em aproximadamente 1 bilhão 900 milhões de reais, e também toda a parte dos benefícios, que são os pagamentos dos aposentados, dos pensionistas, a alocação das nossas contribuições. A rentabilidade vocês podem acompanhar lá no site do nosso Indusprev, que no último ano realmente a performance da asset do Bradesco tem sido bem superior ao do HSBC. Os recursos que são aportados na Previdência Complementar são investimentos de longo prazo. Então, eu contribuo para o plano e eu esqueço desse dinheiro. É um dinheiro que eu não tenho liquidez. Amanhã, se eu precisar resgatar, eu não posso. Né? Eu só tenho direito ao resgate ou outra forma que nós vamos ver no término de vínculo. Então, é um investimento que a gente tem que pensar lá para o nosso futuro, lá para a nossa... quando a gente realmente for parar de trabalhar. Então, esses recursos que estão sendo aportados mensalmente por nós funcionários aqui do SESI e pela contrapartida do SESI, eles são aplicados no mercado financeiro, onde a gente tem as rentabilidades com as políticas de investimentos. E lá, quando chegar o nosso momento de se aposentar, de parar de trabalhar, e aí eu vou transformar toda essa poupança num benefício mensal que vai adicionar ao que eu recebo do INSS. Então, as vantagens hoje de se ter um plano de previdência complementar é uma relação tripartite. Então, tem vantagens para o SESI, que é, primeiro, a responsabilidade social. Então, desde 1989, né, onde o SESI-Senai instituiu o primeiro plano de previdência, já foi com esse objetivo, responsabilidade social. Por quê? Porque o SESI-Senai não é obrigado a oferecer plano de benefícios aos funcionários. Ele oferece como uma política de benefícios do RH com essa conotação de responsabilidade social. Assim, o SESI-Senai e todas as empresas no Brasil que oferecem esse benefício. Também é uma atração de retenção de talentos aqui, né? Porque ele complementa o nosso valor de salário, porque a gente recebe um percentual do nosso salário bruto, que é depositado no SESI-Senai. Isso sim é computado também como uma renda, um ganho de renda. Ela provoca também renovação de quadro funcional.
Para o lado dos funcionários, suplementa o benefício do INSS, traz proteção financeira para os nossos beneficiários, para a nossa família. Ela prevê manutenção do nosso poder aquisitivo, tanto no auxílio-doença, que seria um afastamento aí por uma doença, ou então lá na nossa aposentadoria. Tem um incentivo tributário, então a gente paga menos imposto de renda e forma a nossa poupança, além aí dos benefícios de risco, que é de invalidez também. E para o Brasil, eu gosto de colocar um mapa do Brasil aí, porque é muito importante. Na economia, os fundos de pensão, eles participam com um aumento da poupança interna. Então, esse dinheiro, se bem gerido, se bem administrado em políticas públicas, a gente começa a enriquecer nosso Brasil com políticas de infraestrutura. Então, a Europa, o Japão, a Holanda, Estados Unidos, só para eu citar alguns países, eles enriqueceram, eles se desenvolveram com o dinheiro dos fundos de pensão. Então, com todo esse investimento que é a longo prazo, eles se beneficiaram desse montante para desenvolver e enriquecer os países. Bastante importante a gente comentar quem são nossos órgãos reguladores e fiscalizadores, porque as pessoas, às vezes, nos contatam e falam assim, olha, eu tenho medo de contribuir para o Indusprev, eu não sei como vai ser administrado o meu dinheiro, como é fiscalizado. Bom, então, os fundos de pensão, eles ficam abaixo do Ministério da Previdência Social. Hoje, por uma questão da PEC, da reforma da Previdência, ele está no Ministério da Fazenda, mas ainda a gente percebe lá no site que ainda é o Ministério da Previdência Social. E tem uma autarquia, que é a Previc. A Previc é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, uma autarquia independente, onde ela fiscaliza e regula o nosso órgão. Então, nós somos fiscalizados mensalmente. Todos os dados do plano, eles são enviados, através de sites eletrônicos à Previc, que faz um monitoramento do nosso plano e do dinheiro que é aportado. Também nós temos resoluções do Banco Central e da CVM que nos regulam e nos fiscalizam no ambiente dos nossos investimentos. Então, a gente tem um arcabouço regulatório muito forte, muito específico, que dá a proteção de todo o nosso dinheiro. Agora, existe sim os escândalos que a gente viu, não vou deixar de comentar. A gente tem aí a CPI dos fundos de pensão, do Postales, da Petros, da Funcef, E, infelizmente, isso aconteceu por conta de improbidade administrativa. São fundos de pensão públicos, onde a patrocinadora não é privada como SESI e SENAI, é o governo. Então, infelizmente, lá, se provado, há indícios de que os recursos não foram alocados de forma correta, como compraram títulos que viraram pó, títulos da Venezuela, a mando do governo, segundo é o que a gente lê na imprensa. Então, infelizmente, por uma má gestão, em que nós temos responsabilidade sobre isso, é uma responsabilidade criminal. Então, todos os atuários, a minha formação é atuário, o atuário é o profissional matemático que faz todos os cálculos, que acompanha os fundos de pensão e os seguros. Então, tanto eu, atuária, como o professor Walter Vicione, é ele quem é responsável pelo fundo de pensão no SESI e SENAI. É ele quem assina todos os documentos que manda para a Previc. Qualquer irregularidade aqui, o professor Walter pode ir preso, todos os bens deles ficam indisponíveis na mesma hora. E eu vou junto com ele lá fazer companhia na prisão. Então, até por isso fui contratada, aproveitando, eu trabalhei no banco há muitos anos de atuária, então o professor Walter me contratou aqui para estar assessorando ele, a diretoria de recursos humanos, no quesito Indusprev.
Então, quem pode participar e quem são os beneficiários do plano? Então, todos os funcionários que trabalham no SESI Senai após decorrido o período de 3 meses do contrato de experiência de trabalho. Após esse período, eu posso participar do Indusprev. Como é que eu faço para participar? Existe um termo de adesão, é um formulário específico que o funcionário preenche e assina e manda para a gente. Com esse formulário, a gente inclui ele no plano. Quem são os beneficiários? Então, beneficiários, a gente segue as mesmas regras do INSS. Então, os beneficiários que o INSS ele reconhece, o Indusprev também, que são os que tem no Código Civil. Então, são o cônjuge ou equivalente, os filhos menores que têm reconhecimento temporário até 21 anos e os filhos inválidos que são beneficiários vitalícios. Nós temos também a figura como opção, o beneficiário designado, que na falta do beneficiário legal ou reconhecido pelo INSS, o participante, o funcionário, ele pode indicar qualquer pessoa. Existem algumas rendas que nós vamos ver que o beneficiário designado ele pode usufruir. Então, sobre terminologia, agente funcionário do SESI que participa do plano, na legislação é denominado participante. Então, a partir de agora, nós que participamos do Indusprev somos participantes e o SESI é chamado de patrocinador, patrocinadora, porque ele realmente patrocina o plano para a gente, porque é sem fins lucrativos. Então, um pouquinho do histórico dos planos. O primeiro plano, denominado Indusprev 1, ele começou lá em 1989, chamava de benefício definido. O que era isso? O valor do benefício ele era definido no regulamento do plano. Tinha a regra lá, exposta, definida, e eu sabia o quanto seria o meu valor de aposentadoria. Ele era custeado por contribuições também aqui dos funcionários, dos participantes da patrocinadora. Só que esse plano, ele precisou ser interrompido. Então, ele foi fechado em 1998 com a inclusão ou abertura do plano Indusprev 2. Por quê? Porque esse tipo de plano, ele é muito caro. À medida de que o Brasil, na década de 90, começou a crescer economicamente, os salários também começaram a evoluir. Então, esse ganho real de salário, ele começou a impactar os custos do plano fortemente, onde já comprometia em 30% da folha salarial das patrocinadoras. Então, houve-se um movimento de terminar o plano BD e a gente partiu para uma nova modalidade de plano, que é o Indusprev 2 de contribuição definida, que é o inverso. Na contribuição definida, eu não tenho valor de benefício definido em regulamento, eu tenho quanto eu vou contribuir. Então, eu escolho quanto eu vou contribuir, quanto o SESI contribuirá para mim e eu formo uma reserva de poupança numa conta individual em nome de cada funcionário. Então, essa conta, ela vai sendo rentabilizada pela cota, pelo retorno dos investimentos. Lá na minha idade de aposentadoria, eu vou transformar num benefício mensal. Então, por isso o simulador é tão importante para a gente projetar qual vai ser nossa aposentadoria. Então, essa modalidade é o que prevalece hoje na maioria dos planos no Brasil. Então, os planos de BD eles foram extintos não só pelo SESI e Senai, mas pelo mercado. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu no mundo também. Cláudia, tem algumas pessoas já mandando e-mail aqui pra gente, querendo saber como que elas fazem para consultar o saldo que elas possuem atualmente no Indusprev, tanto do plano antigo quanto do plano atual. Então, respondendo aqui a pergunta, como é que vocês consultam o saldo? O Bradesco, ele tem uma plataforma online exclusiva para o fundo de pensão. Então, todo mundo precisa entrar no www.bradescoseguros.com.br, fazer o seu login.
a sua senha e vai consultar o seu saldo online. Também na nossa página da internet do Indusprev, nós temos lá passo a passo como faz para se logar e consultar o seu saldo online. Depois a gente mostra, mas no finalzinho da apresentação a gente vai entrar lá na página do site e a gente percorre rapidamente esses pontos principais, ok? Também, agora vocês conseguem também ver o saldo no simulador. É mais um novo avanço que a gente conseguiu aí recentemente. Tá. Então, para essas pessoas que era do Indusprev 1, a gente reconheceu o seu direito em 1 de março de 2004, quando encerrou o plano de Indusprev 1, e nós reconhecemos o seu benefício proporcional de acordo com as regras que vocês aderiram do regulamento. Esse processo ele se chama saldamento, né? Então, como que é? O saldamento a gente chamou de benefício acumulado, que corresponde ao benefício que você teria de acordo com o regulamento do plano 1, vezes o tempo de plano na data do cálculo, que é 1 de março de 2004, dividido pelo tempo de plano projetado na aposentadoria nessa data. Então, eu proporcionalizei o seu benefício. Então, esse é um processo que foi calculado, inclusive, por mim, atuária, lá em 2004. Foi aprovado pela Previc e hoje a gente tem esse benefício vitalício reajustado mensalmente pelo INPC. Então, ninguém perdeu direito, foi tudo reconhecido. Esse benefício vocês também conseguem visualizar lá no site do Bradesco Online, chama benefício acumulado. Então, como é que funciona o plano Indusprev hoje, né? Então, existem 3 fatores que eles vão resultar no valor do benefício final e que precisamos estar atentos. É o valor que eu contribuo para o plano. O quanto eu contribuo e quanto o SESI contribui para mim é uma caixinha que vai o quê? Formando aqui a minha poupança. O segundo ponto bastante importante é o tempo. Então, quanto mais rápido eu começar a contribuir para o Indusprev, maior vai ser a minha poupança, maior vai ser o meu fundo. Porque como o dinheiro ele é investido no mercado financeiro, a gente ganha juros, correções, quanto maior o tempo, maior é meu ganho financeiro, que a gente chama de rentabilidade. Então, a rentabilidade oferida durante esse tempo, ela também é bastante importante. Por isso que a gestão da Asset do Bradesco é fundamental aqui para a gente ter uma aposentadoria tranquila, igual o nosso desenho aqui, que mostra o senhorzinho aqui sentado aqui no sofá, né, curtindo aí a sua aposentadoria. Então, são 3 fatores que nós precisamos ficar muito atentos. Por que o tempo é tão importante? O plano de previdência complementar no Brasil, ele é feito no regime de capitalização, diferentemente da Previdência Social, que é regime orçamentário repartição simples. Então, o regime orçamentário repartição simples, ele consiste na arrecadação das contribuições para o INSS das pessoas que estão ativas trabalhando hoje, e amanhã ele paga a folha de aposentado. Nossa Previdência Social, ela não tem um patrimônio constituído que garante o pagamento dos aposentados. Quem está garantindo esses pagamentos somos nós que estamos trabalhando na ativa. Então, isso chama regime de repartição, o que é proibido na Previdência Complementar. Então, o regime de capitalização, esse gráfico eu gosto bastante dele, que ele demonstra facilmente como consiste em contribuições mensais que vão sendo investidas no mercado financeiro, e aí o tempo é o degrauzinho que eu vou subindo. Então, quanto mais rápido eu começar a contribuir no regime de capitalização,
menos dinheiro eu contribuo e vou formar um saldo suficiente para aposentar. Então, vamos ver o exemplo. Se eu começar a contribuir aos 25 anos para formar um fundo de R$100 mil aos 55 anos, eu preciso de R$123. Eu vou subindo um degrauzinho menor para chegar aos 100 mil. Por que o degrauzinho é menor? Porque a rentabilidade do mercado financeiro é quem vai me ajudar a atingir os 100 mil. Agora, se eu começar aos 35 anos, 10 anos depois, olha que o meu degrau verde ele já está maior. Eu perdi 10 anos de rentabilidade financeira. Eu perdi a oportunidade do ganho do dinheiro. Não volta mais esse tempo. Então, eu tenho que recuperar. Eu recupero esse tempo dobrando a minha contribuição de 123 para 246. E assim sucessivamente. Aos 45 anos ele fica 5 vezes maior, o degrau é enorme, talvez eu não consiga dar esse passo, eu não tenho capacidade financeira salarial para investir no Indusprev como eu deveria, porque o meu tempo está curto, eu tenho só 10 anos para chegar aos 55. E aos 50 anos, então, talvez eu nem consiga acumular os 100 mil. Então, a gente gosta de enfatizar bastante, começa rápido a participar do Indusprev e quem participa, a cada ano ou a cada 6 meses, a gente faz as políticas, os movimentos de alteração de percentual, inclusive neste mês de março, nós estamos na campanha de alteração de percentual para que vocês façam a simulação e nem que seja com 0,5%. Aumente a sua contribuição, porque isso dá um resultado bastante grande lá no final. Então, nós vamos começar agora a falar sobre as contribuições para o plano. A primeira contribuição ela é chamada de básica. Essa contribuição é feita pelo participante e pela patrocinadora também. Então, é um percentual equivalente ao nosso salário de participação. Salário de participação é o nosso salário nominal bruto, sem adicionar gratuidade, verbas, abono, adicional noturno, hora extra, adicional de gratificação. Isso, é o nosso salário base, né? Então, é um percentual que nós escolhemos contribuir sobre o nosso salário. A patrocinadora, aqui o SESI, ele vai contribuir com valor, com um percentual de igual valor, porém a gente tem um limite. O SESI tem um limite por uma questão orçamentária. Esse limite, ele é dado em função do valor salarial. Então, eu vou mostrar aqui nessa tabela, o mouse funciona? Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na tabela como é calculada a contribuição do SESI. Então, vamos tomar aqui, por exemplo, uma pessoa com salário de participação de R$10 mil e que ela escolheu contribuir com 5% do salário. Então, 5% do salário corresponde a R$500, certo? Então, quanto é que o SESI vai contribuir para ela? Vamos ver se é R$500. Então, hoje nós temos várias unidades sindicais, várias federações do sindicato, principalmente dos professores, e que a data base do reajuste salarial é diferente. Por conta da data base diferente, o valor reajustado no salário também é diferente. Então, nós precisamos separar a unidade de referência Indusprev por entidade sindical a qual estamos vinculados. Essa unidade sindical, ela é corrigida também pelo mesmo valor da data base, para sempre acompanhar o reajuste nosso salarial. Então, nós pegamos aqui como exemplo o Senalba. Então, hoje o valor da unidade Senalba é de R$ 4.560,20 centavos. Então, nós vamos pegar o salário de 10 mil, dividir pelo valor da URI e achar quantas URIs corresponde ao salário de 10 mil. No nosso exemplo aqui, 2,19 URIs.
Aí existe uma tabela. Então, até um salário, até uma URI, o SESI vai contribuir com 0,25%. Os salários que compreendem... Tá ruim esse mouse. Os salários que compreendem entre 1 e 2 URIs, o SESI contribui no mínimo 0,25 e essa fórmula aqui, 6% do salário de participação menos 6% da URI. Para salários entre 2 e 3 URIs, sempre mínimo de 0,25 e 10,5% do salário menos 15% da URI. E para quem ganha acima de 3 unidades, 13% do salário menos 22,5% da URI. Voltando aqui para o nosso exemplo corresponde aqui, nesse pilarzinho, entre 2 e 3 URIs. Então, vejamos o cálculo. A contribuição básica de participante vai corresponder a R$10.000 vezes 10,5% do salário, que resulta em R$1.050. 4.560, 15% da URI, 684,03. Então, 1.050 menos 684, que corresponde à fórmula, corresponde a 365,97. Então, a contribuição básica, que é o quadradinho verde de 365,97, é o valor que o SESI vai contribuir aqui para o exemplo. Então, ele é 100% da contribuição básica do participante, que o plano ele é paritário nesses limites. Porém, o funcionário optou por contribuir com R$500 por mês. Então, essa diferença é chamada de contribuição voluntária, de 134,03. É voluntária de participante. É o esforço a mais do participante, ele está contribuindo com um valor maior do que a contrapartida da patrocinadora, ok? Eu estou explicando aqui para vocês entenderem o mecanismo do limite da contribuição do SESI. Então, primeiro, por que é 0,25 esse mínimo? Antigamente, até 2014 para trás, o plano previa o benefício mínimo. Então, quem ganhava abaixo de uma URI não podia contribuir para o plano. Então, algumas pessoas reclamavam, se sentiam excluídos do plano, mas não podiam contribuir porque o SESI pagava integralmente um benefício mínimo, que representava 3 salários lá no momento da aposentadoria. Então, nós mudamos esse plano. Nós tiramos o benefício mínimo, deixamos que todo mundo contribuísse para o plano e calculamos 0,25. Então, 0,25 da patrocinadora com 0,25 do participante dá 0,5%. 0,5% do salário dessas pessoas, capitalizado em 30 anos, corresponde a 3 salários. Então, nós fizemos esse cálculo e aí estabeleceu-se o mínimo de contribuição e todo mundo hoje pode contribuir para o plano. Cláudia, tem alguns participantes aqui que estão mandando dúvidas com relação a qual que é o máximo de contribuição que cada participante pode realizar. Existe um máximo? Não, não existe. O participante não tem limite para a contribuição dele. Se ele quiser contribuir com 90% do salário líquido dele, pode. Não tem limite. O que tem limite é o da patrocinadora. Então, tem alguns exemplos. A gente tem pessoas que contribuem com 30% do salário, com 40%, e já existem outras rendas. Então, respondendo a pergunta, não tem limite. Então, o mecanismo da contribuição, aqui o limite da contribuição básica da patrocinadora, ele é em função do valor do salário, ele aumenta
à medida que o salário aumenta, por quê? Porque o benefício do INSS, como a gente viu, ele é fixo, ele tem um teto. Quanto maior o salário, a gente fica mais descolado do INSS e a nossa complementação do Indusprev, ela precisa ser maior. Então, por isso que o SESI, ele acaba complementando mais. Então, é sempre proporcional ao salário. Mas ninguém precisa calcular isso. Isso já está tudo parametrizado e lá no simulador, no finalzinho aqui da nossa apresentação, os cálculos já saem automáticos para cada funcionário também. A gente vai ver o exemplo. Então, além da contribuição voluntária, que excede essa contribuição básica, o participante ela pode fazer uma contribuição esporádica a qualquer tempo, qualquer mês e período do ano, desde que seja de valor igual ou superior a 10% do salário. Então, por exemplo, um exemplo. Eu recebi um FGTS agora de conta inativa. Eu quero aportar parte desse dinheiro no Indusprev. Pode. Como eu faço? Entre em contato aqui com a equipe Indusprev no RH, nós vamos fazer toda a orientação. O banco vai emitir um boleto no valor que vocês desejam contribuir. Recebi o abono, quero aportar parte do abono, todo o abono aqui no Indusprev. É só avisar que tem como ser feito. Então, isso chama contribuição esporádica. E, importante, nos meses de março e setembro, a gente abre para os funcionários alterar o percentual. Não é que pode aumentar, pode reduzir, fica a critério de cada um. Claro que a gente sempre orienta quem puder aumentar a contribuição para poder ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, agora, no mês de março, reforçando, até dia 30, vocês podem entrar lá no nosso portal RH, escolher o percentual, fazer o upload do requerimento da alteração do percentual assinado, e aí agora para a folha de abril agora que vai a partir dessa semana. A partir dessa semana, só na folha de abril que a gente já vai conseguir alterar o percentual, porque a de março já fechou. Então, além das contribuições básicas, voluntárias ou esporádicas que eu possa fazer, existem mais duas contribuições que quem já participa do Indusprev, ele percebe no nosso Olerite. Então, uma delas é a prêmio para cobertura de risco. O Indusprev, ele tem uma contratação de seguro. Faz 2 anos que a gente tem uma pólice na mão geral, desse seguro, que é uma cobertura para invalidez e morte. Eu vou explicar nos próximos slides como é que funciona esse cálculo do capital segurado. Então, a partir de março de 2014, a gente começou a dividir esse custo com a patrocinadora, o SESI. Antes dessa data, o SESI e Senai, eles custeavam integralmente o EFIPREME e o Auxílio Doença. A Previc, ela fez uma solicitação de que o plano fosse paritário. A Previc tem um entendimento, que é uma ordem do TCU, do Tribunal de Contas da União, que todo o Sistema S, quando oferece plano de benefícios, deve ser paritário com os funcionários. Então, foi uma ordem e a gente cumpriu. Embora esse custo ele é bem pequeno, né? Então, ele é 0,0001553 do nosso salário. Então, vocês podem olhar lá que é um valor pequeno. E o benefício de auxílio-doença, que também é pago entre funcionário e patrocinadora, hoje, para o SESI e para o Senai, eles têm um custo idêntico, que representa 0,075% do salário. Esse custo ele é estabelecido anualmente pelo atuário do plano. A gente faz anualmente uma avaliação atuarial para verificar a saúde financeira, o equilíbrio do plano, e aí a gente faz esses ajustes de contribuição. Então, a gente verifica se o 0,15% que está sendo aportado mensalmente está sendo suficiente para pagar a cobertura do auxílio-doença. Então,
outros recursos para o plano. Então, quem tem PGBL, VGBL, que é previdência aberta contratada aí nos bancos, nas seguradoras, a qualquer momento, se vocês desejarem, podem transferir. Isso se chama portabilidade. Vocês podem portar os recursos para o Indusprev. Cláudia, qual que é a diferença PGBL e VGBL do fundo de pensão? Primeira diferença, PGBL e VGBL, vocês podem resgatar o dinheiro a cada 60 dias. É só ir lá no gerente do banco e dar o comando de resgate. No Indusprev eu posso resgatar? Não. Somente em término de vínculo empregatício. Então, o dinheiro, ele fica preso aqui, ele tem essa restrição. Eu brinco que o dinheiro, ele fica protegido de nós mesmos, porque senão a gente não tem muita cultura, a gente não tem muita disciplina de poupança, e aí qualquer momento de problema financeiro, ou então a gente fica querendo fazer aquela viagem, comprar aquele carro maravilhoso, a gente vai lá, saca o dinheiro e gasta. E aí depois nós vamos ficar sem recursos lá para pagar o nosso plano de saúde, para ter uma qualidade de vida melhor quando a gente parar de trabalhar. Então, a grande diferença PGBL e VGBL é a questão do resgate. A segunda são as taxas. Nos PGBLs existem taxas de carregamento cobradas pelo banco, que são muito maiores que 0,13,6 do Indusprev. Terceiro ponto, 100% da rentabilidade do Indusprev, ela é oferida na nossa cota, que corrige e rentabiliza todas as nossas contribuições, os nossos saldos. No PGBL, não. Então, a rentabilidade lá dos FIPs, que o dinheiro fica investido, parte dessa rentabilidade, elas vão, sabe para onde? Para seguradoras. Porque as seguradoras, elas têm fins lucrativos. Então, PGBL e VGBL, elas ganham como lucro parte dos nossos investimentos também. Então, o que concorre com a gente é a liquidez do dinheiro. A portabilidade, então, ela pode ser feita entre previdência aberta e fechada, entre fundo de pensão e outro fundo de pensão, entre outros investimentos também, porque não há incidência de imposto de renda. O dinheiro vai tramitar entre esses veículos financeiros, não tramita pela conta física dos participantes, porém a operação não tem imposto de renda. Cláudia, alguns participantes estão passando e-mails eles querem saber quais são as taxas cobradas tanto pela empresa quanto pelo Bradesco, se existe alguma taxa cobrada para a gente manter esse fundo. Tá, eu acho que eu já tinha dito, olha, a única taxa que a gente paga para o Bradesco, ela é 0,13,5% ao ano. 0,13,5% ao ano. É uma taxa cobrada da rentabilidade. Então, a Asset, quando ela faz a gestão do nosso patrimônio de quase 2 bilhões de reais, ela cobra esse 0,13,5% ao ano. Então, essa rentabilidade que corrige o nosso fundo, a nossa contribuição, ela já está líquida. E eu afirmo, é uma taxa muito baixa pelos padrões de mercado. Financeiro, vocês podem consultar Itaú, MetLife, outros bancos que fazem operação. Por que a gente consegue negociar? Porque a gente tem um volume, a gente tem quase 2 bilhões. Somando a Fiesp, o SESI e Senai, esse patrimônio, ele é bastante significativo. Então, vocês não têm ideia, esses bancos, eles são loucos para terem o SESI, Senai e São Paulo como nossos clientes, porque a gente é grande. Então, a gente consegue essa negociação. Tem taxa administrativa? Não tem taxa de administração. Há muitos anos, nós negociamos uma taxa de administração zero. Então, não tem taxa de administração. A taxa é essa, 0,13,5%, que é cobrada lá dos recursos. E como o nosso recurso é grande, essa taxa, ela já cobre
toda a administração do plano, como o pagamento dos benefícios, como a alocação das contribuições, os pagamentos dos resgates, que o fundo de pensão, ele tem uma vida ativa. Diariamente, nós temos vários trabalhos, vários pagamentos, várias operações. Então, o 013,5, ele cobre toda a operação que envolve um fundo de pensão. Então, continuando. Quem tiver dúvidas sobre as contribuições, vão escrevendo aqui, que aí eu vou voltando para as respostas. Eu já estou recebendo uma dezena de e-mails aqui, tem bastante pergunta. Mesmo que a gente não consiga responder ao vivo aqui a todos os questionamentos, depois, posteriormente, eu vou responder cada e-mail que chegar aqui para mim. Pode ser que demore um pouquinho devido à quantidade, mas fiquem tranquilos porque eu vou responder em algum momento, tá bom? O que eu estou respondendo agora, porque a gente tem um problema, uma questão de tempo, né? Nossa apresentação termina ao meio-dia. O Bruno está filtrando aqui as perguntas mais frequentes, as mais comuns, né? Agora, as perguntas que são mais individualizadas, até uma questão de respeito, né, de confidencialidade, a gente vai responder para a pessoa por e-mail. Que tem muitas perguntas que são pessoais também. Bom, agora nós vamos falar sobre os benefícios que são previstos no plano, que são as aposentadorias normal e antecipada, por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte antes e depois da aposentadoria. Então, aposentadorias antecipada normal. Primeiro, as elegibilidades. Para eu requerer essa aposentadoria, pela antecipada, eu tenho que ter 3 quesitos, que a gente chama 3 quesitos concomitantemente. Mínimo de 50 anos de idade, 10 anos de vínculo com a patrocinadora e 10 anos de participação de plano. Não adianta eu ter 50 anos, não ter 10 anos de plano. Eu tenho que ter os 3 quesitos preenchidos. Aí eu sou elegível à aposentadoria. E quando é que eu posso requerer o benefício? Só quando eu tiver término de vínculo empregatício. Bastante gente pergunta: eu já cumpri os 3 quesitos, agora eu quero requerer. Não, só quando vocês se desligarem do SESI é que pode requerer. Essa é uma condição que não é estipulada pelo SESI-SENAI no regulamento, é uma condição imposta pela nossa legislação de previdência complementar. E na aposentadoria normal, a idade é mínima de 55 anos. 10 anos de plano e 10 anos de patrocinadora. Então, nós temos aqui uma flexibilidade de idade mínima. A partir de 50 anos, as pessoas já podem começar a se aposentar aqui. A diferença, quanto mais tempo eu contribuir e permanecer no plano, o SESI também está contribuindo para mim, maior vai ser minha aposentadoria. Então, as pessoas perguntam: qual que é a diferença de eu me aposentar aos 50 a 55 anos? O valor do benefício. Eu estou ficando 5 anos a mais, eu estou contribuindo 5 anos a mais. E como é que é o valor do benefício? Nós temos várias possibilidades aqui para escolha. Então, primeira coisa, quem aderiu ao Indusprev até 6 de outubro de 2011? A pessoa que aderiu, os participantes, a maioria deles, eles têm a renda mensal vitalícia como pensão, que é a alternativa aqui número 1. Então, eu vou começar explicando aqui. O saldo de conta aplicável é esse saldo que a gente olha online. Representa a somatória das contribuições que eu fiz, que o SESI fez, mais a rentabilidade. Então, vamos imaginar que lá aos 55 anos, eu formei um saldo, eu tenho 1 milhão nesse saldo de conta aplicável. E aí chegou a hora, eu tenho término de vínculo, eu vou me aposentar. Como é que eu faço para receber esse 1 milhão? Então, R$ 1 milhão, ele é transformado conforme... Você tem 3 opções vermelhinhas. A número 1, então, para quem está inscrito até 6 de outubro de 2011, é a chamada renda mensal vitalícia. O que quer dizer isso?
é uma renda mensal que ela é paga enquanto a gente estiver vivo. É pago pela sobrevivência. E ainda eu posso ter uma renda mensal vitalícia com pensão. No caso do meu falecimento, eu deixo uma pensão lá para o meu beneficiário legal. Que lá no início da apresentação a gente falou, meu beneficiário legal aqui é o meu cônjuge ou companheiro ou um filho inválido. Filhos maiores de 21 anos não têm direito à renda mensal vitalícia, porque aqui o benefício é calculado em função da expectativa de vida nossa, do participante, e a expectativa de vida do cônjuge. Então, quando a diferença de idade é muito grande, um exemplo clássico, quando os homens casam com mulheres muito mais novas, a renda de aposentadoria dele com pensão diminui muito. Primeiro, porque a diferença entre o homem e a mulher está grande, e segundo, que as mulheres sobrevivem mais. As mulheres têm expectativa de vida 5 anos maior do que os homens. Por isso que o Temer está na briga que quer equiparar 65 anos mulher e homem. Inclusive, a gente já observa até a feminilização da velhice. A gente vê um monte de viuvinha aí andando, tudo com 80, 90, 100 anos. Os homens morrem mais cedo. Então, essa expectativa de vida e essa feminilização feminina, ela afeta a renda mensal vitalícia. Vamos lá, algumas dúvidas. Muitos colaboradores estão perguntando qual que é a diferença entre beneficiário legal e beneficiário designado e aonde que eles podem aplicar cada uma das regras. Tá. Primeira, respondendo a primeira pergunta. Beneficiário legal é o cônjuge ou companheiro que são reconhecidos pelo INSS. Então, o INSS ele reconhece quem é casado, o cônjuge, e quem mantém união estável, que a gente chama de companheiro ou equiparado. Ou filhos menores de 21 anos e filhos inválidos. Esses são beneficiários legais que o INSS reconhece. Se porventura a pessoa no momento da aposentadoria ela não é casada, ela não tem companheiro, ela não tem filho inválido ou nenhum filho, se você não tem nenhum desses 4 tipos de dependentes, eu sou solteiro, nunca casei, eu posso designar um beneficiário. Quem é o meu beneficiário designado? Qualquer pessoa que você indicar. Pode ser o sobrinho, o tio, o vizinho, a empregada, quem quiser. É livre. Agora, respondendo a sua pergunta. O beneficiário designado, ele não tem direito a receber a renda mensal vitalícia, por questões da expectativa de vida. Ele tem direito a receber as opções número 2 e número 3 que eu vou explicar agora. Então, quem optar por receber o número 1, renda mensal vitalícia, é só para quem tem benefícios legais. O benefício 2 e 3, tô achando que eles estão me vendo. Os benefícios 2 e 3 já é extensivo para beneficiário legal e designado também. Eu já vou explicar as diferenças. Então, a gente precisa entender que renda mensal vitalícia, calculado pela expectativa de vida, enquanto sobreviver, eu recebo. E o meu beneficiário legal, o meu cônjuge também. A opção número 2 chama renda prazo certo. Eu vou escolher um período para receber. No nosso caso do regulamento, é de 5 a 25 anos. Quando terminar o prazo, acabou o dinheiro e acabou a aposentadoria. Nessa renda, eu posso designar o beneficiário indicado. Por quê? Eu não mexo com a expectativa e com a idade de ninguém. Então, no meu falecimento, o meu beneficiário legal ou designado, ele vai receber o benefício pelo período restante do tempo que eu escolhi. Então, se eu escolhi 25 anos, morri no 10º ano, os 15 anos subsequentes serão recebidos pelos beneficiários, legais ou designados, ok?
A terceira opção é uma renda financeira, que chama percentual de saldo de conta. Então, lembra, a gente tem R$1 milhão na nossa conta, e aqui no número 3 eu vou escolher um percentual, que pode ser de 0,1% a 1,5%. Tem os intervalos. Então, por exemplo, eu quero receber 1% desse 1 milhão por mês. Eu vou recebendo, é como a gente vivesse de renda. Antigamente a gente tinha dinheiro na reserva da poupança e todo mês eu recebia 0,5% ao mês. Eu ia lá e sacava que era o rendimento da poupança. É a mesma coisa. Acontece que aqui o risco é financeiro. Então, se você escolhe receber 1%, mas a sua rentabilidade no mês, ela está dando menos que 1%, esse R$1 milhão ele vai esgotar ao longo do tempo mais rapidamente. Então, aqui a gente tem que controlar o percentual que eu escolho por mês e o quanto que a rentabilidade me promove. E fazer essas mudanças de tempos em tempos. Outras diferenças. As opções 1 e 2, elas são reajustadas uma vez ao ano, no mês de janeiro, pelo INPC. A opção 3, ela é reajustada mensalmente pela variação da cota. Então, também tem essa diferença. 1 e 2 é INPC e o 3 é a variação da cota. Agora, para quem se inscreveu no plano após 6 de outubro de 2011, né? Ao invés de ter renda mensal vitalícia, ele vai ter uma renda que chama prazo indeterminado. Ou seja, a renda é calculada com a expectativa de vida do participante e do beneficiário, só que ela é atualizada pelo retorno dos investimentos, ela não é atualizada pelo INPC. Então, aqui, além de ser atualizada pelos investimentos, ela recalcula anualmente. Então, eu comecei recebendo aos 55 anos. O ano que vem, eu vou completar 56, o banco vai lá, pega o saldo remanescente, aplica a minha expectativa de vida, que está um ano menor, e acaba definindo um novo valor. Então, o que interfere aqui são dois fatores: o retorno dos investimentos e a minha expectativa de vida. Tem mais pergunta? Bom, o simulador, deixa eu só voltar um pouquinho. O simulador, ele já calcula todas essas opções aqui. Então, eu só esclareci agora, mas lá no simulador a gente vai ter a oportunidade de ver um exemplo prático, ele fica mais fácil para a gente ter o entendimento. O segundo benefício é a aposentadoria por invalidez. Então, a elegibilidade para eu adquirir esse benefício é mínimo de 12 contribuições ao Indusprev, com exceção de acidente de trabalho, e eu tenho que ter uma invalidez atestada pelo INSS. Sem esse documento a gente não concede. Então a primeira pessoa vai lá, faz a perícia no INSS, o INSS concedeu o benefício, aí sim pode requerer o auxílio-doença do Indusprev. E como que o benefício é calculado? Ele é calculado com duas parcelas. A primeira parcela dele é o saldo de conta projetado. Lembra daquele seguro que eu falei que a gente paga? Esse seguro consiste no seguinte capital segurado. Vamos supor que eu me invalidei com 45 anos, ainda jovem. Então, faltariam 10 anos para eu me aposentar. O plano na aposentadoria normal, que é o que a gente considera, é 55 anos. Então, esses 10 anos de período que eu vou deixar de contribuir, porque eu vou invalidado para casa, ele é aportado pela seguradora. Então, o capital segurado, ele consiste no valor das contribuições básicas e voluntárias mensais do SESI do participante
vezes o número de meses que falta para a aposentadoria normal, que é 55 anos de idade, 10 anos de plano, 10 anos de patrocinadora. Então, me invalidei nessa idade, a gente aciona a seguradora, ela deposita esse valor na conta do funcionário e esse valor, ele soma o saldo de conta aplicável, que é o saldo de conta do participante básica mais da patrocinadora. É o valor que eu já tenho lá constituído, que a gente consegue ver lá no extrato do Multibra. Então, eu somo o seguro com o que eu já tenho constituído, vai me gerar o valor do benefício. Para quem tem o Indusprev 1, que teve o saldamento em 2004, a gente soma o benefício acumulado, que é uma renda vitalícia. Então, a gente soma os dois valores e concede uma renda vitalícia. Então, tá vendo? O seguro, ele é muito importante, porque o risco, ele pode acontecer a qualquer momento na nossa vida e pode pegar a gente desprevenido, onde o nosso saldo de conta ainda é muito pequeno. E quando eu vou gerar um benefício de aposentadoria, ele não me vai gerar um benefício que possa, pelo menos, manter o meu sustento, a minha qualidade de vida. E auxílio-doença. Então, como que funciona o auxílio-doença? Para eu adquirir o auxílio-doença, eu tenho um mínimo de 1 ano de vínculo com a patrocinadora, exceto em caso de acidente de trabalho, e também precisa ser atestada pelo médico do INSS. Né? Como é que é calculado? No quadradinho verde, é o primeiro que vocês estão vendo aí à esquerda, nos 6 primeiros meses, o benefício corresponde ao salário menos o maior valor, entre 91% do salário limitado ao teto do INSS e 13% da URI. Esse valor, que é de benefício definido, né, ele pode ser, inclusive, simulado. Aqui tem a dica no site do Indusprev. O site tem um simulador que calcula o benefício aqui do auxílio-doença. Então, nos primeiros 6 meses, é o resultado da Fórmula A. Se eu permanecer afastado entre o 7º e o 12º, que é a coluna azul, eu vou receber 75% do valor de verde. No laranjinha, entre o 13º e o 18º, é 50% do valor de verde. Então, lembra que eu falei, aquela contribuição para o auxílio-doença que a gente faz do nosso salário, ela vai sendo contabilizada numa conta coletiva e serve para custear essas 3 fases do auxílio-doença. Os quadradinhos verde, azul e laranja. Elas saem dessa conta, desse patrimônio que a gente contribui mensalmente. E se eu permanecer afastado a partir do 19º mês, aí o pagamento do auxílio-doença, ele não sai mais dessa conta coletiva, ele sai da conta individual do participante. Eu mesmo começo a pagar o meu auxílio-doença. Pensão por morte antes da aposentadoria. Então, se eu vier a falecer trabalhando, o que acontece com o meu Indusprev? Eu pago aos meus beneficiários que eu indiquei. Então, se eu não indiquei ninguém, geralmente os beneficiários legais, eles vão nos procurar e mediante alvará judicial, mediante inventário, próprio documento do INSS, a gente efetua a concessão da pensão por morte, que ela é calculada igualzinho o benefício de invalidez. Nós vamos calcular um capital segurado para ela, que corresponde às contribuições básicas e voluntárias, pelo número de meses que falta da aposentadoria normal. Então, a seguradora, ela vai aportar esse dinheiro na conta individual do participante que faleceu. Nós vamos somar com o saldo de conta que ele já tem aplicável. Somando os dois vai gerar um valor de benefício e nós vamos ratear em partes iguais entre os beneficiários legais do INSS. Okay? E se eu falecer após a aposentadoria, então eu estou aposentado e faleci, aí a pensão nós vamos pagar de acordo
com o que cada um escolheu na sua aposentadoria, que eram as alternativas lá 1, 2 e 3. Então, quem escolheu renda vitalícia, o beneficiário recebe renda vitalícia. Quem escolheu o prazo certo, o beneficiário vai receber pelo prazo remanescente do período escolhido pelo participante. E quem escolheu pelo percentual do saldo de conta também vai receber até o esgotamento do saldo, sempre rateado em partes iguais se houver mais de um beneficiário. Vamos lá. Antes da gente entrar nos institutos, algumas questões aqui com relação à elegibilidade dos benefícios, que nem você falou. Alguns participantes estão perguntando se eles já são elegíveis ao benefício, tendo 10 anos de plano, 10 anos de empresa. Eles ainda não se desligaram da empresa, mas já estão aposentados pelo INSS. Ele já pode solicitar o benefício do Indusprev? Não. Se você tem 10 anos de plano, 10 anos de empresa e no mínimo 50 anos de idade, você pode solicitar só se você se desligar do SESI. O fato de estar aposentado pelo INSS não classifica elegibilidade para requerer o Indusprev. Desde 2001 que a Previc ela desvinculou a aposentadoria do INSS da Previdência Complementar. Então a gente recebe muito essa pergunta, porque antigamente era vinculado, não é mais. Você pode estar aposentado no INSS trabalhando no SESI. Se você não parar de trabalhar aqui no SESI, ter término de vínculo, não pode requerer. Então, o que acontece com o nosso dinheiro? Quais são nossas opções se eu desligar do SESI e não sou elegível à aposentadoria? Então, eu não tenho 50 anos, nem 10 anos de plano, nem 10 anos de empresa. Isso é chamado de institutos. São 4 opções. Institutos quer dizer o direito que o participante tem perante ao plano Indusprev e que são cobertos pela lei. A gente tem tudo pelo regulamento, mas tá tudo na lei. A lei mesmo é que garante os direitos. Então, só que olha o balãozinho azul. Tem que ter desligamento da patrocinadora. Então, o primeiro instituto, vamos lá, é o autopatrocínio. O autopatrocínio é você continuar participando do Indusprev e contribuindo. Só que aqui você vai contribuir com a sua parte, com a parte do SESI e pagar mais aquela taxa de administração de 0,13,5. Você pode continuar participando do plano, só que você se autopatrocina, vai continuar contribuindo com o que o SESI fazia para você. A segunda opção é o benefício proporcional diferido, é o amarelo. Então, para quem aqui tem uma elegibilidade. Se você já tem 3 anos de plano e se desligar, você pode deixar o seu dinheiro, o seu saldo de conta aqui no Indusprev, ele fica rendendo, não tem outras contribuições novas. E quando você completar a elegibilidade para aposentadoria, você volta aqui em Indusprev e vai requerer o benefício. Então, aqui você vai o quê? Usufruir da rentabilidade do plano sem novas contribuições. O BPD, ele é bastante importante para as pessoas que se desligam e faltam, vamos supor, 2, 3 anos para se aposentar. A pessoa tem 47 anos, faltam 3 anos para aposentar, se desligou. Se não quer mais contribuir, pode deixar o dinheiro guardado. Esse período de diferimento, ele faz parte da contagem para a elegibilidade da aposentadoria. Tanto no autopatrocínio como no BPD, caso fazem a opção, mas por qualquer tempo queiram desistir, a qualquer tempo pode voltar, pode desistir, optar pelo resgate, pode optar pela portabilidade. Então, a portabilidade, você pode transferir, portar os recursos do Indusprev para o VGBL e PGBL, aquilo que eu falei lá no meio da apresentação.
É o contrário. Você leva esse dinheiro para outro lugar que queira. Tem que ter 3 anos de plano também. Não incide imposto de renda na portabilidade, porém, o dinheiro que é portado, ele nunca mais pode ser resgatado. Então, vamos supor, vocês se desligaram do SESI e vão portar o dinheiro para um PGBL do Banco do Brasil. Chega lá, vocês portaram e falam, agora eu vou resgatar o dinheiro. Não pode, a lei não permite. Lá no Banco do Brasil, vocês vão ser obrigados a comprar uma renda, 10 anos, 15 anos. Então, dinheiro portado nunca resgatado. O nosso legislador, ele colocou esse impedimento justamente para que a gente faça poupança previdenciária no Brasil. A gente ainda está com uma cultura de muito consumo, né? Um governo também que nos incentiva a consumir. Então, o receio da gente que trabalha nessa área de previdência é que as pessoas vão se aposentar, vão sobreviver mais, com expectativa de vida maior e não vão ter dinheiro. Então, a gente vai ter uma população mais doente, mais empobrecida. Então, por isso que essa educação financeira e previdenciária é importante. E aí vem esses vetos na legislação. O quarto instituto, aí é o resgate. Você pode resgatar? Pode. 100% do que você contribuiu. Você pode resgatar de uma à vista ou em até 12 parcelas mensais consecutivas. E a parte que o SESI contribuiu tem que ser observada a tabela aqui ao lado. Então, quem tem menos de 5 anos ao plano, de vínculo ao plano, não resgata nada do que o SESI aportou. A partir de 5 anos, já é 50% do saldo, e aí vai aumentando 10%. Então, quando completa 10 anos ou mais, aí sim é 100% da parcela do saldo que o SESI contribuiu. O resgate, ele incide imposto de renda. Então, rapidinho, os institutos. O primeiro é o autopatrocínio, posso continuar no plano fazendo minhas contribuições a do SESI. O BPD, continuo no plano sem novas contribuições. Número 3 é a portabilidade, ou então eu posso resgatar, que incide imposto de renda. Agora nós vamos falar sobre o regime de tributação. Atualmente nós temos 2 regras. É o regime progressivo normal, é a tabela progressiva, que é aquela que a gente tributa os nossos salários, e a gente tem o regime especial regressivo, que ela não é por valor salarial, ela é por tempo de acumulação. O incentivo fiscal que o governo nos dá para quem contribui em previdência complementar, ela é uma dedução feita diretamente na base do cálculo de até 12% do nosso salário. Então, o que a gente contribuir até 12% do nosso salário, deduz da base de cálculo do imposto de renda e eu pago menos imposto. Então, nós vamos ver um vídeo agora, aqui do professor Afonso, que ele vai explicar um pouquinho sobre os regimes. Aí eu volto a falar. Olá, chegou a hora de mais uma aula. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos sobre a história da Previdência e seus conceitos fundamentais. Hoje, vou falar do imposto de renda sobre planos de previdência privada. O atual modelo de tributação está em vigor desde janeiro de 2005 e alterou de forma significativa a legislação tributária aplicável aos planos de previdência complementar. Na legislação atual, enquanto os participantes estiverem fazendo a contribuição mensal, formando a sua poupança no plano, não há imposto sobre o valor investido. Além disso, fazendo a declaração completa, esse mesmo valor pode ser abatido do imposto de renda até o limite de 12% dos rendimentos anuais. Ou seja, você poupa para a aposentadoria e ainda paga menos imposto.
A tributação só acontece quando chega a hora de resgatar os valores ou receber os benefícios do plano. E pode acontecer em 2 regimes: o da tabela progressiva ou da tabela regressiva. Na tabela progressiva, a tributação do benefício ou do resgate é a mesma aplicada sobre seu salário. As alíquotas nessa tabela variam entre 0% e 27,5%, conforme o montante recebido. Ou seja, quanto maior o valor, maior o imposto. Esse regime é uma boa opção para quem faz contribuições pequenas ou pretende contribuir por pouco tempo até o resgate. Já o de tabela regressiva possui alíquotas que variam entre 35% e 10%, conforme o tempo de permanência dos recursos no plano. Nesse regime, quanto maior o prazo de acumulação, menor é o imposto, independentemente do valor acumulado. Em caso de resgate, por exemplo, o dinheiro aplicado nos últimos 2 anos pagará 35% de imposto. As contribuições feitas há mais de 2 anos, até 4, pagarão 30%. E assim sucessivamente até chegar nos 10% para os valores aportados há mais de 10 anos. A tributação dos benefícios pagos é feita com base no prazo médio ponderado das contribuições. Portanto, se você pretende contribuir por um bom tempo até a aposentadoria, a tabela regressiva pode ser uma boa opção, pois quanto maior o tempo de permanência no plano, menor será a alíquota média de imposto. Bom, então, o regime... Vou falar aqui sobre o regime progressivo. Então, é essa tabelinha que a gente conhece que tributa os nossos salários. Então, no pagamento do resgate, o imposto de renda ele é retido numa alíquota de 15% a título de antecipação. Então, resgatei, 15% eu pago no ato. A diferença vai depender da declaração do ajuste anual de cada um, que você vai ter que declarar o resgate, e pode chegar até 27,5%. Então, a gente sabe que para saldos bem altos, tributa diretamente 27,5% do saldo total. Então, e no benefício mensal? Então, no resgate e também quando eu me aposentar, o benefício mensal ele acaba sendo tributado aqui na tabela progressiva, se eu estou nesse regime. Então, tudo tem que ser declarado lá no ajuste anual com a Receita Federal, e aí você compensa ou restitui, aí depende muito das despesas de cada um. O regime regressivo, ele passou a ser vigente no Brasil a partir de 2005. Na época, para quem já estava nos planos de previdência, foi dada uma opção para mudar do progressivo para o regressivo. Já vou adiantar que acho que 99% das pessoas não migraram, continuaram no progressivo. Por quê? Porque a tabela regressiva ela é difícil, tem uma pegadinha e não dá muito para a gente projetar. Então, ela é bastante interessante para as pessoas jovens e que realmente vão acumular as reservas por muito tempo, 20 anos ou mais. Quem acumula pouco tempo realmente paga maior imposto de renda, porque ela funciona assim: até 2 anos, 35%, acima de 2 até 4 anos, 30%, 4 a 6, 25%, de 6 a 8, 20%, 8 a 10, a 10, 15% e acima de 10 anos, 15%. Então, quando a gente olha assim, dá a impressão que, olha, eu contribuí 10 anos, eu vou pagar 10% de imposto de renda. Não vai. O montante que a gente acumulou, ele é fracionado por períodos de acumulação. E aí aplica-se as alíquotas por período e acha uma alíquota média no final. Lá no site do Indusprev, na área de tributação, a gente tem um vídeo do Felinto,
que ele apresenta bem como que é feito o cálculo em tabela regressiva. Então, a sugestão aqui, para quem quiser dar uma olhadinha lá como que é calculado. Então, tomar um pouquinho cuidado na tabela. Para quem vai aderir ao plano Indusprev agora, ele precisa fazer a opção. Então, a opção ela é feita na adesão ao plano, ela é irretratável. Se eu arrepender, eu não posso mudar nunca mais. É assim que está na lei da Receita Federal. E a gente sempre sugere, a gente sempre fala para as pessoas assistirem os nossos vídeos que estão disponíveis lá no site para poder entender melhor e fazer a opção de forma mais consciente. E fazer a simulação também. E fazer a simulação também. A gente já vai chegar na simulação. Então, a última parte aqui da nossa palestra, eu quero falar sobre a política de investimentos. As pessoas têm muito receio como é feita, como o dinheiro é investido. Então, primeiro, a política de investimento ela é um documento que ela estabelece o quê? As diretrizes e estratégias de como nós vamos investir o patrimônio do fundo. Então, ela é feita anualmente, assinada pelo professor Walter, aprovada no Conselho Deliberativo do Multibra, e a gente segue uma resolução do Bacen, que é do Conselho Monetário Nacional, que é a 3792 de 2009. Essa resolução ela é imprescindível, porque ela traz alguns limites. Por exemplo, a gente não pode pegar o patrimônio do fundo, 100% dele, e investir em renda variável, que a renda variável é um segmento de risco, de volatilidade, que a gente pode perder o dinheiro. Então, não pode. Então, ela traz todos esses limites, diretrizes, para o mercado de previdência complementar. Então, a Previc, quando ela fiscaliza o nosso plano, ela fiscaliza se a gente está seguindo a 3792, se a nossa política está adequada. Então, ela visa promover o quê? A segurança dos nossos pagamentos, a liquidez e rentabilidade necessária para assegurar o equilíbrio do plano também e trazer benefícios para o nosso, que a gente está simulando, almejando aí para as nossas aposentadorias. Por exemplo, o exemplo clássico aqui, que as nossas aposentadorias são corrigidas pelo INPC. Então, os investimentos, eles precisam estar adequados em classes de ativos que me tragam um retorno mínimo ao INPC, para eu poder continuar reajustando e pagando as aposentadorias e pensões. Então, o fundo, que no caso lá, o Multibra, que está sendo feito pelo Bradesco, ele administra nossos investimentos baseada nesse documento, que onde a gente tem os limites máximos e mínimos em alocações de cada segmento e o risco que ele pode correr. A gente tem uma consultoria de investimento contratada, que é a Luz, que ela faz o monitoramento de todas as carteiras. Então, ela recebe a carteira, ela confere o cálculo da cota, ela confere os ativos que o Multibra está aplicando, e a gente também consegue ver isso lá na CVM. Então, também a gente faz todo esse monitoramento mensal. As estratégias que a gente tem feito da carteira, então, ela pode ser feita em renda fixa, renda variável, imóveis, empréstimos, investimentos estruturados, investimento no exterior. Então, como está sendo feito do Indusprev? O Indusprev, ele está separado, digamos assim, em duas modalidades, o patrimônio. Uma carteira que a gente chama de contribuição definida, que é onde tem as nossas contribuições. Então, nós que estamos trabalhando, nós estamos alocados, nossas contribuições do SESI, quando a gente vê no nosso extrato, na carteira CD. A carteira CD hoje, ela tem renda fixa, a gente está entrando um pouquinho de investimento no exterior, e a gente tem previsão dos investimentos estruturados, que são operações de derivativos um pouco mais sofisticadas, que trazem uma boa rentabilidade, com um pouco de risco. E a gente tem operação de empréstimos,
A operação de empréstimo, ela é um empréstimo consignado que vocês já ouviram falar. O Indusprev passou a oferecer empréstimo consignado, então é nessa carteira que a gente acaba emprestando para as pessoas que fazem opção. Parênteses, o empréstimo consignado, a gente não trouxe nada na apresentação hoje porque ele está suspenso. A gente está em tratativas operacionais com o Bradesco. O Bradesco ele precisa melhorar a plataforma de operação porque ela é complexa, ela envolve também a nossa folha de pagamento. Então a gente começou a emprestar, detectamos alguns problemas que a gente precisa melhorar, ajustar. Então a gente suspendeu, estamos trabalhando para voltar brevemente com a operação. A carteira de BD do plano, onde a gente paga os nossos aposentados e pensionistas, onde está concentrado o maior valor patrimonial. Então o Senai tem 1 bilhão e 200, o SESI tem 480 milhões. Esse patrimônio, ele está todo em renda fixa, a gente não tem nenhuma outra modalidade, são investimentos mais conservadores, que ele visa trazer o INPC como benchmark, mais a taxa de juros, que é para a gente poder pagar os aposentados. Nós fizemos uma estratégia em 2014 que chama LM, onde nós compramos mais de 1 bilhão de títulos públicos, as NTNBs, que agora mudou de nome, acho que é IPCA+. Então, as antigas NTNBs, nós compramos com uma taxa média de 6%. O que quer dizer? E marcamos na curva. Quer dizer que nós só vamos vender esse título no vencimento e nós conseguimos contabilizar esse ganho. Isso traz equilíbrio, traz rentabilidade para o plano e diminui a volatilidade do mercado financeiro. Então, a bolsa cair, a bolsa subir, a taxa de juros subir, a taxa de juros crescer, que a taxa Selic, ela mexe nos investimentos de renda fixa que também tem risco. Nós estamos protegidos, isso chama um hedge. O plano do SESI ele está superavitário em mais de 15 milhões, nós fechamos o balanço faz 15 dias mais ou menos, está superavitário, está bem confortável, e esse superávit também ele foi proveniente dessa operação de hedge de NTNB. Bom, agora nós vamos para o simulador. Então, quem tem aí seus tablets, smartphones, nós primeiro vamos mostrar aqui pelo site, aí eu volto na tela. Eu espero que a palestra hoje seja uma sementinha assim, previdenciária, para que vocês, a partir de agora, comecem então a se familiarizar mais, a se interessar mais por esse benefício tão bom que o SESI dá pra gente. Olha, para salários assim mais altos, chega até quase 10% do salário a contrapartida de contribuição. Então, é um benefício importante. Então, aqui está o nosso site. Então, logo aqui à direita, essa tabela verde é a rentabilidade da carteira. Então, olha como a gente está indo bem. Em fevereiro, ela performou 1,22%. Em janeiro, foi 1,41%. Então, a gente já tem um acumulado de 2,65%. E nosso benchmark em fevereiro era 0,94%. Então, a performance da asset do Bradesco ela foi excelente. Ela performou mais do que o que a gente classifica de mínimo na política de investimento, que é 1,22, que é 0,94. Aqui, Cláudia, só lembrando que benchmark é a meta, é a nossa meta mensal. É a meta do plano, é a meta mensal. Então, o banco, a gente começa a medir a performance do banco nessa meta, nesse benchmark. Então, a gente estabeleceu lá na política de investimentos. Eles têm que dar, no mínimo, o 0,94. Então, lógico que a gente faz um trabalho junto com eles, eu monitoro eles, quase que semanalmente eu falo com eles, para verificar quais oportunidades que o mercado financeiro nos oferece para que a gente consiga a rentabilidade maior. Então, 1,22, ele foi direto rentabilizar o quê? Os nossos saldos no Indusprev. Então, se você, quem acompanha,
ligou para a gente e falou, nossa, o nosso saldo aumentou muito. Foi um aumento muito expressivo de dezembro até agora, né? Devido à rentabilidade. Aí tem os outros anos. Bom, descendo a tela, lá, a gente tem aqui, ó, o simulador do auxílio-doença, que eu falei. Tem um simulador de incentivo fiscal bastante importante. Isso aqui auxilia, porque, por exemplo, quando vocês querem aumentar a contribuição em R$500, não vai ser R$500 que vai sair do salário líquido, vai ser um valor menor porque tem incentivo fiscal. É uma conta que é feita, ela é chata de ser feita, por isso que a gente desenvolveu aqui o simulador. E aí a gente vai entrar aqui no simulador de benefícios. Então vocês entram por aqui. Vocês vão se logar, login e senha, é a mesma do portal RH. Então vai ter login e senha. Depois vai aparecer a tela, concorda e simular. As observações são as hipóteses que a gente utiliza aqui para o simulador. Então, a primeira parte que vocês vão ver, os dados cadastrais. O simulador, ele foi desenvolvido puxando todos os dados do banco de dados do nosso RH. Então, todas as nossas informações que estão gravadas lá, nós vamos buscar. Então, aqui no exemplo, né, vem o nascimento, a adesão ao plano, salário, sindicato por conta da URI. O que é importante ressaltar, as pessoas esquecem, às vezes, o valor que estão contribuindo. Então, aqui, ó, contribuição atual, é o meu percentual que eu estou contribuindo para o Indusprev. A minha idade atual, a gente calcula e o salário. Opa. A segunda fase é parâmetros para o cálculo. Então, agora eu vou começar a fazer a minha simulação. Então, quem tiver o smartphone, tablet e internet, se vocês logarem, igual a gente mostrou lá pelo site, vai aparecer já os dados cadastrais de cada um. De vocês mesmos, vocês podem fazer o caso de vocês, um exercício aqui comigo. Então, aqui no exemplo, parâmetros para o cálculo. Vocês aqui vão escolher, a idade que queira se aposentar. Então, aqui a gente escolheu 60 anos. Lembrando que é a idade que quer se aposentar pelo Indusprev. Aqui essa idade não tem nada a ver com o INSS. É sempre a idade observando o mínimo do Indusprev. Às vezes a pessoa também tem 55 anos, já é elegível para o Indusprev, mas fala, eu vou continuar trabalhando aqui no SESI, eu vou me aposentar com 60. Então, por isso que você pode escolher a idade. Você vai escolher aqui o percentual de contribuição desejado. Aqui, ó, percentual de contribuição desejado. Aqui você vai digitar o número que você queira contribuir. Essa circunferência vermelha é um recurso novo que a gente recentemente conseguiu. Vocês não precisam mais digitar os saldos aqui, ó. Hoje, a gente já está conseguindo carregar os saldos lá do Bradesco, de forma automática. Porém, a gente tem um delay. Então, hoje nós estamos no dia 18 de março, mas o saldo que a gente tem aqui, no automático, né, via sistema, é janeiro. Para quem queira trabalhar com saldo mais atualizado que pegou no site, você vai clicar na opção aqui, você vai ter que digitar o saldo e calcular. Para quem quiser que o saldo carregue de forma automática, com o que está aqui no banco de dados, que é a base de janeiro, é só que clicar, carregar saldos, ele já vai preencher todos esses campos aqui de forma automática. Aqui também, ó, benefício acumulado 55 anos. Para quem é do Indusprev 1, a gente também já está trazendo o valor atualizado do benefício acumulado. Então, sobre os resultados. A primeira parte dos resultados, ela demonstra os valores das contribuições. Então, a primeira linha é o mínimo de contribuição,
do participante patrocinadora, aqui vai ser sempre 0,25, independe do salário, é 0,25% do salário de cada um. E o limite máximo da contribuição, esse valor aqui, aí sim já é baseado naquela fórmula de contribuição que nós vimos na apresentação, que depende do valor do salário e da quantidade de URI. Então, para cada pessoa aqui, já tem parametrizado o cálculo. Então, o participante, aqui no nosso exemplo, como ele escolheu 7%, a contribuição básica do SESI é de R$ 50,66. Né? Como ele optou em fazer 7%, que é R$ 378,31, a diferença é voluntária, R$ 327,65. Então, o SESI vai pagar para ele R$ 50,66, o participante paga R$ 50,66 como básica, R$ 327,65 voluntária, e vai entrar, né, aportar mensalmente para a conta dele lá no Multibra R$ 428,97. Então, esse é o total de contribuição, o SESI mais o funcionário. E aqui vem a simulação do benefício. Aqui, ó, Cláudia, na parte mais importante aí, que são justamente os benefícios, muitas questões novamente com relação a quais os beneficiários, se são os beneficiários legais ou os designados, qual que é a idade máxima, né? Muitos querem saber qual é o benefício que cada um tem direito e quando que é beneficiário legal e quando que é o beneficiário designado. Então, nós vamos aproveitar aqui a tela, nós vamos fazendo o exercício do encaixe do beneficiário em relação ao valor do benefício. Então, já vou responder a pergunta. Então, olha, aqui na forma de recebimento, então nós vamos ter o total do saldo atual, o saldo projetado à vista. As pessoas podem, ao se aposentar pelo Indusprev, requerer até 25% do saldo à vista. Ela vai preencher nesse campo aqui, ó, percentual pagamento único. Aqui, quando tiver esse pontinho de interrogação, é uma caixinha que tem a explicação do campo. Então, de 1 a 25%, você pode receber à vista, porém paga o imposto de renda. E o saldo remanescente, ele vai ser transformado em renda. Aqui no nosso exemplo, a gente deixou 0. Então, o saldo que projetou pela idade escolhida da aposentadoria, que foi 60 anos, né, é 182.675. Então, esse valor... Então, vamos lá. Nós podemos gerar primeiro a opção, a renda mensal vitalícia. A renda mensal vitalícia, ela pode ser deixada para os beneficiários legais, que são cônjuge, companheiro, filhos inválidos. Filhos menores de 21. Ou filhos menores de 21, que recebe até 21 anos. Então, renda mensal vitalícia para beneficiários reconhecidos pelo INSS, cônjuge ou companheiro, filhos inválidos menores de 21 anos. Aqui você tem a possibilidade de escolher com pensão e sem pensão. Então, 0% é sem pensão. Então, a pessoa às vezes é solteira, mas ela quer uma renda mensal vitalícia, receber enquanto sobreviver. Então, esse saldo de conta aqui, que é o que a gente está contribuindo, o SESI está ajudando, ele vai gerar um benefício aqui, ó. Aqui uma renda vitalícia sem pensão de R$ 1.166,99. Mas eu tenho um benefício acumulado lá do Indusprev 1 de R$ 127,51. Então, o meu benefício total é a soma desses dois valores, R$ 1.294,50. Quem não era do Indusprev 1, aqui a coluna do meio ela vai aparecer sempre zerada.
Aqui. Então, esse saldo do Bradesco, que a gente tem lá no extrato online, ele sempre vai transformar em renda mensal aqui, ó, na primeira coluna, que a gente chama de contribuição definida. Então, aqui na opção da renda mensal vitalícia, se eu quiser com pensão, eu posso escolher de 0 a de 25, 50, 75 ou 100. Esses percentuais representam o valor que a pensionista vai receber da sua aposentadoria. Então, 100%. Se eu escolher 100%, quando a pessoa morrer, eu morrer, o meu beneficiário vai receber o mesmo valor que eu recebia de aposentadoria, 984,81. Se eu quiser 75%, a pensionista vai receber 75% desse valor, ok? Agora vamos para a segunda opção, a renda prazo certo. A renda prazo certo, o nome já diz, eu vou escolher de 5, 10, 15, 20 ou 25 anos para receber o benefício. Terminou o prazo, terminou o benefício também. Nesse caso aqui, eu posso deixar para beneficiário indicado, designado. O prazo certo, qualquer pessoa. Então, uma pessoa, às vezes, que é solteira, que não queira a renda vitalícia. Porque a pessoa solteira que pedir sem pensão e morrer, o que acontece com o meu dinheiro aqui? Fica no plano. Aqui é o conceito do mutualismo. As pessoas que morrem mais cedo ajudam a pagar aqueles que sobrevivem e estouram a tábua de mortalidade. Então, o dinheiro fica para o plano. Cláudia, eu não quero deixar o dinheiro no plano, eu quero deixar para alguém. Então, se eu não tenho cônjuge, eu não tenho filho inválido, eu vou escolher uma renda prazo certo. Porque aqui, se eu morrer, o período que está faltando de recebimento é pago para o beneficiário indicado. Que aí pode ser qualquer pessoa. Que aqui pode ser qualquer pessoa. Como eu não trabalho com a sobrevida, pode ser qualquer pessoa. Não importa o grau de parentesco, não importa a idade da pessoa. Então, a renda para o prazo certo. Então, a renda prazo certo e a renda vitalícia, elas são corrigidas pelo INPC, anualmente no mês de janeiro. Então, sempre vou para casa tranquilo, corrigida pelo INPC. Tem 13º? Tem. E aqui são 13 benefícios, então tem o abono anual também, nas 3 rendas. A terceira opção é o saldo de conta. Então, o percentual do saldo de conta, você pode escolher de 0,1%, 0,5%, 1% ou 1,5% do seu saldo. Então, o exemplo aqui, 182.675. Eu posso escolher 1%, que dá R$ 1.826 por mês. Só que isso é no primeiro mês. No segundo mês, eu não vou ter mais 182, eu vou ter um valor menor de acordo com a rentabilidade daquele mês. Então, vai ser 1% do meu saldo remanescente. Então, é uma renda que varia por mês e de acordo com a rentabilidade. Aí, eu tenho o risco de me beneficiar para o bem e para o mal. Eu me beneficio quando a rentabilidade é bastante alta, quando a rentabilidade reduzir, que isso existe, é risco, eu também posso ter que minha renda lá naquele mês pode reduzir um pouquinho. Então, depende do apetite ao risco aqui de cada um. Quais são os beneficiários do percentual do saldo de conta? Também, os beneficiários são os mesmos. Eles podem ser tanto os legais do INSS, como designado, qualquer pessoa de qualquer idade. Dúvidas, maiores informações sobre o Indusprev. Aqui tem o e-mail da nossa equipe, né? C. Campestrini, meu e-mail. O Bruno é Befuso e a Raquel, que é Raquel.Spakov. Pode entrar em contato com a gente por e-mail, por telefone. A gente sempre... É importante vocês utilizarem a ferramenta lá no nosso site, o nosso simulador. Então, ele ajuda a simular
o aumento, diminuição de contribuição, ajuda a simular o valor de benefício, as modalidades de renda, tem simulador de incentivo fiscal e contato com o Bradesco, né? Então, dúvidas em senha, problema de logar, mudança de endereço. Então, aqui também tem os telefones do Bradesco que permanecem os mesmos. Tá. Tem algumas pessoas questionando aqui como que fazem a adesão ao plano Indusprev. Qual que é o formulário? Volta no site. Lá no site do Indusprev estão disponíveis todos os formulários necessários para o plano. Então, no nosso menuzinho à esquerda, documentos. Então, a pessoa vai clicar em documentos, vai clicar se é SESI, vamos pegar o SESI. E aí, a gente tem aqui, olha, formulários. Então, nós temos aí o formulário de adesão, é o número 8. Vai clicar, fazer o download do PDF, preencher o formulário, vai escolher o percentual de contribuição que queira, depois que fez a sua simulação, assinar e mandar para a equipe Indusprev no DRH. Aí a gente vai fazer a inclusão da pessoa no Indusprev. Só lembrando que esse formulário ele tem que ser, tem que imprimir, preencher à mão e mandar via malote pra gente, tá? Não adianta mandar por e-mail. Tem que ser sempre original, porque esse documento ele é encaminhado para o Multibra e guardado lá. Por quê? Porque a adesão ela é facultativa da pessoa perante a lei, então a gente tem que guardar. Um outro questionamento é em que momento que o participante do Indusprev escolhe qual é o benefício que ele pretende receber? No momento que ele se desliga do SESI. Primeira decisão que ele tem que fazer, eu estou saindo do SESI. Acabou, eu rescindi o contrato, não importa qual motivo, pedi demissão, fui demitido, por justa causa, sem justa causa. O Indusprev só olha o término de vínculo. É nesse momento... Qual formulário? É o número 4, requerimento de aposentadoria. É aqui que ele vai decidir qual que é o benefício que ele deseja? Ele vai decidir através do simulador de benefício e ele preenche o formulário 4, o requerimento de aposentadoria. Lá ele vai assinalar qual é a opção que ele quer. Última questão aqui que bastante gente colocou é como fazer a alteração do percentual de contribuição atual do Indusprev. Como que eles fazem? Eu falei lá no início, né? Mas vamos lá. A gente tem duas... A ideia é fazer no portal DRH, no nosso portal, vai se logar, vai digitar o percentual no sistema, vai fazer o upload do formulário de alteração de percentual de contribuição, que também está disponível lá na mesma tela. Você vai preencher o formulário, colocar o percentual que deseja contribuir, assinar, digitalizar, fazendo o upload desse documento lá no portal da RH. Isso. Até 30 de março. E se alguém tiver alguma dúvida em como fazer a alteração do percentual, aqui, ó, em um dos comunicados que nós mandamos no início desse mês, vocês encontram o passo a passo. Aqui, ó. Como realizar a alteração do percentual. É o que a Cláudia acabou de explicar. Isso. É importante ressaltar, todos os comunicados que a gente encaminha por e-mail para vocês, eles ficam gravados no site. Então, se porventura vocês perderam o e-mail, querem relembrar algum procedimento, alguma informação, olha só, todos os comunicados eles estão aqui com o título do informativo e a data. Aí vocês podem acessar também. Então, basicamente, tudo que eu falei, ele tem conteúdo aqui dentro do site. Então, que a gente muda mensalmente é a rentabilidade, e a gente pede, então, para que vocês sempre façam o acompanhamento do plano, né? Pelo nosso site Indusprev e os nossos comunicados também. E dúvidas, questionamentos, a equipe está sempre à disposição. E fiquem atentos que a gente está aí para lançar o nosso EAD Indusprev, vai ser mais uma ferramenta. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do benefício de previdência complementar e que vocês possam aí
projetar os seus benefícios e ter uma excelente aposentadoria com qualidade de vida. Bom sábado e bom final de semana.